Olá, irmã Lídia! Oi, irmão Bira! Vem aí a Missão Jovem na Amazônia 2021. E ela vai acontecer numa nova modalidade. Uma igreja em saída. Opa! Missão, partida de amor por amor. Ir ao encontro do irmão com alegrias e dor. Entrega do coração e de si o melhor. Missão, nossa paixão maior. Como diz nosso Papa Francisco, a igreja missionária toca as feridas do povo. É como um hospital de campanha, uma mãe de coração e portas abertas. Irmão Bira, venha você também embarcar nessa grande ciranda. Vamos lá! Embarca, morena, embarca, não molha o pé, mas não molha a meia. Embarca, morena, embarca, molha o pé, mas não molha a meia. Eu venho de outros lugares fazer barulho na terra alheia. Eu venho de outros lugares fazer barulho na terra alheia. Isso mesmo, a missão vai acontecer. A realidade atual do Brasil e do mundo nos impede de estar nos encontrando, é verdade. Mas não nos impede de ser sinal de esperança e alegria entre nós. E tampouco de espalhar a semente do amor nos corações da nossa juventude e da vida religiosa consagrada. A missão foi suspensa presencialmente, mas vamos aquecer o nosso coração para a realização em 2022, no nosso chão amazônico. Venham, estamos esperando por vocês. Então vejam vocês a criatividade dos nossos jovens, que estão sempre preparando novas realidades, enfrentando esse tempo com essas diferenças todas de nos encontrarmos. Então lá na Diocese de Cametá, com o nosso querido Dom Alpevir, vai acontecer a missão. Ou melhor, ela já está acontecendo. Logo, logo, nós estaremos na paróquia do Novo Repartimento com o Padre João Paulo para realizar presencialmente a missão. Mas como já disse o irmão Bira, ela vai acontecer já neste ano. Você não pode perder, querido jovem consagrado e consagrada. E a CRB Nacional está realmente apostando nesta, porque a Amazônia é para cada um de nós um espaço para refletirmos e compartilharmos e colaborarmos na reflexão sobre o nosso ambiente, sobre a nossa natureza, sobre essa igreja em saída. Se para conosco. É missão de todos nós, Deus chama, quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós, Deus chama, quero ouvir a sua voz. E missão é? Dar poder às pessoas para partilhar. E tornar esse mundo mais aberto e conectado. Precisamos encontrar os melhores caminhos para chegar lá. Contamos com vocês, jovens! Recebemos o convite e os nossos corações arderam de alegria em desejo de participar dessa missão. A missão jovem da vida religiosa consagrada na Amazônia. É um projeto do setor Juventude e Novas Gerações, da Conferência dos Religiosos do Brasil, que desde 2015 tem convidado e provocado os religiosos e religiosas jovens das diversas congregações e ordens, a partir da etapa do juniorato, a realizar uma experiência missionária em terras amazônicas. Tal ação tem como objetivo fazer crescer o grande ardor missionário, despertando o chamado à vida religiosa e tendo a oportunidade de conviver, conhecer, aprender e trocar experiência na realidade da Amazônia, o que ajuda
a criar uma consciência mais aberta da igreja, para além dos limites de nossas congregações. A 6ª edição da Missão Jovem na Amazônia aconteceu às margens da rodovia Transamazônica. E muitos nos perguntam por que a missão aconteceu lá. Na Amazônia, nenhuma intervenção humana provoca tantas transformações como uma rodovia, e nenhuma rodovia causa tanto impacto na maior floresta tropical do mundo como a Transamazônica. A rodovia tornou-se a 3ª maior do país, com 4.000 quilômetros percorrendo os estados da Paraíba, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. A Transamazônica corta o Brasil no sentido leste-oeste, por isso é considerada uma rodovia transversal. No entanto, em grande parte não é pavimentada e em tempos de chuva fica intransitável. Sua construção provocou diversos problemas e o maior deles é o desmatamento, que ocorre nas áreas próximas. A rodovia foi aberta sob o lema nacional de integrar para não entregar. Impuseram este lema ao próprio povo que mais sofre os impactos. As zonas rurais dos municípios é uma das mais fortes frentes de desmatamento ilegal da Amazônia, acompanhadas por grilagem e violência. A ameaça de violência e assassinatos por disputa agrária, terras indígenas sob pressão de madeireiros e garimpeiros, as grandes queimadas, muitas vezes induzidas por grandes fazendeiros. O fogo é usado principalmente para facilitar a substituição de floresta por pastagem e, como diz eles, para limpar. Irmã Kátia, da Congregação das Irmãs de Notre Dame, Congregação da Irmã Dorothy, nos afirmou que lá quem pode mais domina mais e que tudo piorou com o novo governo de Bolsonaro, com os cortes orçamentários dos órgãos como a FUNAI, Fundação Nacional dos Índios, e o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Ela nos disse que a fiscalização diminuiu muito, as ações na região também. Porém, continuam resistindo. Suas atividades pastorais e missionárias buscam a geração de emprego e renda, com projetos de reflorestamento em áreas degradadas, junto aos trabalhadores rurais da área da rodovia Transamazônica. Elas também lutam pela redução dos conflitos agrários na região. É encantador a luta. Paz e bem, né? É com muita alegria que nós, né, partilhamos um pouco do que foi a missão, né, para cada uma de nós. A Missão Jovem na Amazônia, que aconteceu em julho desse ano, né, e contar para vocês um pouco do que nós vivemos, né, que foi a chegada em Marabá, né, no Pará. E, assim, muito calor, né? Nós que estávamos saindo daqui de São Paulo, que estava bem frio, chegamos lá com aquele calor gostoso, né? E já deu um ar de familiaridade, né, na gente. Então, a gente chegou em Marabá, as irmãs da equipe estavam nos acompanhando, até porque nós fomos umas das primeiras a saírem em viagem, porque a gente ia de ônibus, né? Então, nós chegamos lá, as irmãs já entrou em contato, já nos passou o endereço de onde a gente tinha que ficar, e a gente saiu da rodoviária e foi direto para o Centro Pastoral em Marabá, que é um lugar que antes era um antigo seminário da diocese. Então a gente chegou em Marabá, fomos bem acolhidos, alguns da chegada lá, né, e também com a ajuda de leigos dali, das paróquias dali, e também de outras religiosas que vivem na cidade, né, nos acolheram ali em Marabá. Foi um momento muito gostoso, né, onde nós começamos a nos conhecer, né, já tinha algumas pessoas lá quando a gente chegou, religiosas e leigas também que participaram da missão junto com a gente. Então foi um momento muito gostoso, né? Eu e a irmã Luciene chegamos lá por volta das quase 2 da tarde,
né, se não me falha a memória. Então é o momento que eles estavam descansando, então a gente ficou meio que é aqui, não é aqui, né, e agora? Então, né, a gente ficou um pouquinho lá, mas logo, né, eles saíram, nos receberam, foi uma alegria imensa. E aí, junto com eles, né, a gente já chegou, já se entrosou, né, e depois a gente também foi receber os outros que estavam chegando, né, então chegou gente o dia inteiro, né, depois, no outro dia também, depois teve gente que chegou na madrugada, porque o ponto de encontro passou a ser ali, e dali a gente ia para Maracajá. Para mim houve muitos momentos lindos na missão, momentos de muita emoção, de muitos questionamentos, né? Questionamentos sobre a minha própria vocação, questionamentos sobre o estilo da sociedade, questionamentos sobre diversas causas, mas assim foi muito, muito, muito interessante, né, escutar. Né, para mim foi uma experiência única, né, de viver não para levar, mas para me encontrar, né, com aqueles que já estavam lá. Uma coisa que a gente escutou muito durante toda a missão: ninguém veio aqui para levar Jesus, né? Nós viemos aqui para nos encontrar com Ele, que já está lá, naquele povo, naquele chão, naquelas experiências amargas, naquelas experiências de alegria. Então, foi muito interessante reencontrar, viver esse reencontro. Né, eu quero destacar, né, aqui um dos momentos muito importantes para mim durante toda a missão foi a visita, né, ao túmulo da irmã Dorothy, né, ou como aquele povo fala onde ela está plantada, né, assim que eles falam lá, onde a irmã Dorothy está plantada. E viver essa experiência de pisar no mesmo chão que aquela mulher que foi e deve ser, né, ou pelo menos deve ser um exemplo para nós religiosas, nem para toda a vida consagrada. Uma experiência dessa mulher que, né, que viveu a espiritualidade, a fidelidade, né, ela acreditou naquele ideal, naquele chamado de Deus para a vida dela. E acabou dando a sua vida por essa causa, né, por aquele povo, né, pelo Evangelho. Então, realmente, estar plantada tem muito significado. Então, para mim foi uma experiência única viver aquele momento, né? Olhar aquele céu, olhar aquela reserva preservada, né? Olhar no rosto daquele povo o amor que eles tiveram, que eles têm pela memória da irmã Dorothy, né? O acolhimento. E ver também que as lutas ainda não acabaram, né? Porque as irmãs ainda estão numa luta muito grande com o povo, lá juntamente com aquele povo. Né, e ver que a luta continua, né, e ver que a irmã Dorothy deu o ponto de partida, mas que o povo continua lá, firme na missão, não desistem. Eles são as sementes da resistência que a irmã Dorothy plantou neles também. Para mim, foi uma bonita experiência missionária junto ao povo da Igreja do Norte. Muitos de seus sofrimentos já conhecido por nós, que somos filhas da Igreja do Nordeste. Porém, em meio a tanto sofrimento, a falta de quase tudo, aquele povo carrega uma fé inigualável, superam desafios de diversos tipos, todos os dias, com serenidade, leveza, com o coração cheio de esperança. Em meio a tantos obstáculos, perdas, os dias de missão, para mim, foram marcados pela acolhida fraterna das famílias, pela aproximação, pela simplicidade, pelo despojamento e a escuta atenta dos clamores daqueles que moram naquela região. Ver as comunidades, a fé em Jesus Cristo, nas ocasiões das celebrações da palavra, nos círculos bíblicos, na reza do terço, na festa dos padroeiros, entre tantos outros encontros que a gente participou. Eu pude contemplar um rosto de Deus em poucos dias de presença na região amazônica. Eu percebi que Deus se revela na beleza da natureza e riqueza de alimentos que aquele povo tem. O açaí, o cupuaçu. Contemplei Deus nas virtudes do povo, sobretudo na acolhida, na sensibilidade, na partilha do pouco que tem.
que se torna muito. A sabedoria, a paciência, de esperar o movimento das águas, o tempo de crescer e de colher, e a grande serenidade nessa espera. São 130 quilômetros de Marabá para Maracajá. E tem a estrada até certo ponto é asfaltada, então até outro certo ponto é estrada de chão. Então, assim, uma viagem muito cautelosa, né? Nós saímos por volta das 6h30 da tarde, ali nós vamos chegar 8 horas, por volta 8 horas, 8h15 da noite em Maracajá. Né? Então, ali em Marabá, nós tivemos um momento de entrosamento, de nos conhecermos, de partilhar nossas experiências, né? De conversar sobre assuntos pertinentes, assuntos que envolvem tanto a nossa consagração, mas também que envolvem a sociedade em geral. Assuntos políticos, sociais e como foi importante para a gente conhecer a opinião de outras pessoas, de outras realidades. Né, para mim foi um momento assim, muito bom. Certas polêmicas, né, polêmicas saudáveis que nos ajudam a crescer, a entender, né, isso que é importante. E nunca escutar só um lado, mas você ler sobre, você querer entender sobre isso é muito importante para nós. Né, poder ter nas mãos aquilo que nós vamos falar, aquilo que as pessoas que nós vamos dirigir, saber do que estamos falando. Então foi muito interessante ver nos outros religiosos, nas outras pessoas que estavam lá, que eles também tinham esse interesse, né? Essa visão de igreja, visão de sociedade, visão de mundo. Né? Então para mim foi muito interessante. Tivemos um momento orante, um momento de envio, em que nós fizemos as nossas preces, meditamos a palavra de Deus, que é essa que nos alimenta, que nos dá coragem na missão, né? Porque como diz o lema da missão, é partida de amor por amor, né? E Deus é amor, esse amor que nos une, que nos impulsiona, né? Que é o nosso ponto de partida e é o nosso ponto de chegada também, né? E tivemos esse momento lindo, maravilhoso, muito emocionante, né, de estar naquele chão, naquela terra, né, sentir, né, como o Papa Francisco nos fala, sentir o cheiro das ovelhas. Foi muito, muito interessante. E daí nós partimos, né, para Maracajá. É uma viagem muito gostosa, longa, cansativa, mas muito gostosa, de muito entrosamento, de muita brincadeira, né, de muita alegria e ver no rosto daqueles que estavam lá que eles queriam estar e sabiam por que estavam, foi um momento muito lindo, né? Um homem que realiza um bonito trabalho nas favelas do Rio de Janeiro, né? Então para mim foi um momento de grande aprendizado com ele também, ele que já tem essa caminhada longa na vida consagrada, e eu que estou começando, né, a ir aos primeiros passos, aprendendo, né, a dar o meu sim com fidelidade todos os dias. E para mim foi um momento em que a gente reuniu, né, toda a comunidade para rezar o terço. Então foi um terço dinamizado, né, e foi muito lindo. E nessa comunidade tinha uma criança chamada, né, Rafael. E o Rafael era uma criança muito especial, né, e nesse terço o Rafael olhou para mim e falou assim: irmã, eu não sei rezar a Ave Maria. Eu olhei para ele e falei: então olha para mim que eu vou te ajudar. E ele segurou na barra da minha saia com muita força. E quando chegava a vez dele rezar a Ave Maria, ele olhava fundo nos meus olhos. E eu repetia, né, a Ave Maria, as palavras da Ave Maria. Ele olhava fundo para mim, ele ia, né, falando junto comigo. E quando ele achava que errar, eu dava continuidade, então ele começava de novo, respirava fundo e ele olhava para mim. Então quando eu percebi, as pessoas da comunidade, algumas estavam chorando, e para mim foi um momento único, né? E eu realmente imaginei Jesus aprendendo ali com Maria recitando, né, as orações, esse era o papel da mãe, ensinar os filhos as orações. Imaginei Maria ali com Jesus,
Porque o Rafael olhava tão fundo, tão profundamente para mim, que eu sentia que ele enxergava minha alma naquela hora. E como que ele segurava a barra da minha saia com muita força. Então esse foi um momento único para mim na missão, né? E um momento de encontro com as pessoas da comunidade, com aquela realidade. Outro momento também forte foi ver a questão política, né, em que algumas pessoas eram obrigadas a se calar por dependência, né, de transporte, por dependência de lugar para morar, e alguns mostrando a resistência e falou: irmã, nós não podemos nos calar, Jesus não se calou, né? Então ver a luta daquele povo, esse foi um momento único para mim também, de ver a luta daquele povo, de não desistir, de ir à luta, de com seu barquinho indo e atravessando com suas canoas, né, a parte lá da represa, e eles pescavam e perceber as lutas, as angústias, mas também as alegrias, os sonhos do povo daquela região. Faz acontecer uma mudança de percepção gigantesca, que não precisamos de muito para viver, nem fazer grandes coisas, mas ser uma com o povo, participar dos seus sofrimentos e lutar junto com eles pelos seus direitos. Amazônia, terra sagrada, tire as suas sandálias, tire as suas sandálias, o chão em que pisa é Amazônia, terra sagrada, tire as suas sandálias, tire as suas sandálias, o chão em que pisa é Amazônia, terra sagrada. Tire as suas sandálias, tire as suas sandálias, o chão em que pisa é Amazônia, terra sagrada. Tire as suas sandálias. Nessas matas, esses lagos e igarapés, esses rios, planaltos e serras, planícies e vales vou anunciar. No lombo de um belo cavalo, de barco ou canoa, de remo na proa, atender teu chamar. Sou missionário, sou povo de Deus, sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Sou missionário, sou povo de Deus, sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica, sou mensageiro de um Deus que é irmão. Oh, 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 de um Deus que é irmão. Oh, 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 de um Deus que é irmão. Jesus Cristo, nosso guia, anima o nosso caminhar, nos aponta o caminho certo e de braços abertos vem nos ensinar. E é preciso fazer opção pelo irmão peregrino que foi esquecido e por ele lutar. Sou missionário, sou povo de Deus, sou índio, caboclo, mestiço, fazendo da vida missão. Aqui nesta grande tapera da igreja amazônica.